Pode fechar os seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Eu quero ser um canal, um facilitador, Pai, na vida dos teus filhos. E nós temos, Senhor, pilares que o Senhor deixou na sua palavra, fundamentos para que possamos ter um futuro maravilhoso. A obra da cruz nos comprou, nos resgatou com o sangue precioso de Jesus. A obra da cruz nos deu uma nova natureza, a natureza de Cristo. Somos a sua igreja. Mas nessa caminhada, semelhante à caminhada de Israel na antiga aliança, ela tem percalços, ela tem um caminhar de visão, de prosperidade, de crescimento, de maturação. E nós precisamos, Pai, mais do que nunca, em nome de Jesus, estarmos, ó Deus, em alta com o Espírito. Os dias são maus. As coisas estão nos apontando que o Senhor está às portas. Essa promessa o Senhor deixou quando o Senhor foi elevado às alturas e nos deixou essa promessa a nós, a sua igreja, que o Senhor voltaria. E o Senhor deixou sinais também. Os seus discípulos perguntaram: quando será o dia da sua volta? E o Senhor deixou esses sinais. E nós precisamos mais do que nunca estar com o nosso espírito em alta para desfrutarmos desse futuro que já é nosso. Não vai ser nosso não, ele já é nosso. E que nada nos distraia, Senhor. Nada venha distrair a sua igreja e nos impedir, Senhor, de concluirmos a caminhada, a corrida, em o nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero falar hoje com você sobre esse pilar, sobre essa garantia de você ter um bom futuro. E a gente quer mostrar uma tela para você. Para você ter um bom futuro, que aliás, para ter um bom futuro a gente precisa trabalhar o nosso presente. E você hoje é o resultado daquilo que você semeou ao longo da sua história. Seja positivo, seja com qualidade de saúde, seja com uma vida espiritual em alta, você é hoje o resultado daquilo que você está semeando. E a gente, para ter esse futuro maravilhoso que Jesus nos prometeu, a gente está aqui nessa caminhada. A obra consumada foi plena e perfeita. Jesus cumpriu todo o sacrifício, todo o resgate. Ele também nos prometeu que o futuro já é nosso. Mas infelizmente nessa caminhada até chegarmos ao nosso alvo, que é a Canaã celestial, você pode dizer amém por isso. Nossa cidade não é aqui. A nossa morada não é aqui. E a gente como igreja não pode esquecer disso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E enquanto pastor Luiz estava orando pela paz em Israel, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Nós vamos começar a pregar para você uma série sobre escatologia, porque é muito importante você entender o que vem daqui para frente. A igreja do Senhor Jesus precisa estar atenta. Os sinais estão aí na terra. E se nós não estivermos atentos, a gente vai ficar distraído. Com tanta coisa que a gente tem hoje para nos distrair. Mas a gente precisa saber
que a gente precisa ter uma vida com um propósito. E tem um livro que eu quero indicar para você, para a gente ganhar tempo. Uma Vida com Propósito. Rick Warren. Tem em PDF, tem na Amazon, tem aonde você quiser, né? Você vai botar lá no teu Kindle. Esse livro ele vai dizer por que você existe. Por que você nasceu. Porque diante de tantos bilhões de espermatozoides, quando seu pai e sua mãe, né, sonharam com você, Deus já tinha sonhado primeiro, você pode dizer amém por isso? Fecundou o útero da sua mãe. Não foi por acaso. Foi Deus que sonhou com você. E Rick Warren escreve muito bem sobre o propósito de Deus sobre a nossa vida. E eu quero te dar só uma pincelada sobre isso. Mas se você quiser conhecer o assunto com propriedade, para saber qual é o propósito de Deus na sua vida, esse livro vai falar tudo para você. Uma Vida com Propósito, Pastor Rick Warren. Ter uma visão bem definida é fundamental. Caminhar sem um propósito a perseguir é apenas caminhar. Por isso é que a maioria da parte do mundo parece um zumbi. Estão caminhando, estão andando, sem um alvo, sem um objetivo, sem visão, sem saber para onde vão. As pessoas às vezes saem de casa todo dia sem um alvo, sem um objetivo, sem saber o caminho a seguir. Marco, mas eu sei, eu saio de casa todo dia, vou para o trabalho. Isso é secundário. Isso é temporal. A gente precisa entender o plano maior, porque Deus tem um plano maior com a sua vida. Você pode dizer amém por isso? E esse plano não está obscuro. Esse plano foi revelado. E ele declara em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pessoas estão num corre-corre total hoje, né? Inseguras, com medo. Isso é uma estratégia desse sistema que a gente está vivendo. O temor, o pânico, o medo, as guerras, os rumores de guerra. E pessoas perdidas não têm um propósito, elas vão vivendo. Lembra daquela música? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Pois é, estão nessa naipe aí. A vida está levando. Em Atos 26:19, o apóstolo Paulo fala para o rei Agripa que ele não foi desobediente à visão celestial que Deus já tinha dado para ele. Ou seja, o propósito que Deus tinha dado para ele. Paulo, quando teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, o próprio Jesus disse para ele: você és meu, é escolhido. E eu quero lembrar a você também que está aqui, você foi escolhido por Deus. E se você foi escolhido por Deus, diante de tantos, Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com a sua família. Deus tem um propósito com você. E você não pode ser desobediente. Paulo está dizendo para a gente: eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, Deus tinha dado uma visão para Paulo. E ele estava vivendo aquela visão, aquele propósito. Marcos, como eu vou entender então que a minha vida não é só trabalhar, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha esposa, porque isso tudo é temporal e isso tudo são coisas que Deus está te presenteando para você gerenciar. Como eu vou entender então que o plano de Deus é muito maior do que isso, Marcos? Simples. É só você andar com Deus.
Se você anda com Deus, tem o seu coração em alta e o seu espírito está sendo governado e guiado por Ele, você vai ter sabedoria de Deus para entender que Ele, através de todas essas coisas temporais, Ele quer glorificar o seu nome através de você. E você não vai ser desobediente à visão celestial que Deus tem para você. E esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é ter crenças e valores estabelecidos na palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus, ela não contém palavras importantes. A palavra de Deus, ela não precisa, como muitos teólogos estão dizendo, ser ressignificada, um nome bonito, né? Para falar em miúdos, numa linguagem mais atual, mudada, contextualizada com a nossa realidade. Não, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Ela é o próprio Deus falando com a gente. E se Ele declara na sua palavra que Ele não muda, a palavra dele então não é necessária mudar. A gente bota uma vírgula. Os textos originais não tem vírgula, não tem ponto, mas a gente coloca uma vírgula, a gente melhora para você entender ela numa linguagem aportuguesada, mas ela não precisa mudar, ela não precisa ser ressignificada, porque ela é o próprio Deus falando conosco. Você pode dizer amém por isso? Então, a crença e os valores da igreja estão inseridos na palavra. Quem é que guia você? Não sou eu. Eu sou um instrumento de Deus para conduzir você na verdade. E Ele é a verdade. No Evangelho de João diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Marcos não está assim na minha Bíblia. Está sim. É porque quando foi traduzida se perdeu muito do original. Mas é assim que está o texto. E nós precisamos mais do que nunca conhecer. E Jesus diz isso: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe do nosso propósito, mais a gente sabe quem é Deus, mais a gente tem intimidade com Ele. E é fundamental a gente conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. E o segundo pilar que nós construímos com a sabedoria que vem de Deus, para que a gente tenha esse futuro abençoado pelo Senhor, é ter crenças pautadas na palavra de Deus. Como deve ser meu casamento, Marcos? Na palavra de Deus diz. Como você, marido, tem que tratar sua esposa, como esposa tem que tratar seu marido, mãe e pai, como tem que tratar os filhos, como você tem que tratar o seu patrão, como patrões tem que tratar os seus empregados. Marcos, está tudo isso escrito na palavra de Deus? Está. Como os filhos têm que tratar as mães, como as mães têm que tratar os filhos, está tudo lá. Mas o mundo tem ressignificado tudo isso, né? Mulheres, vocês são empoderadas. Coloque o seu empoderamento acima, lá em cima. Só que a Bíblia diz o oposto. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, para que eles se convertam ao Senhor. E a Bíblia também diz para o marido: pô, só vai pegar no meu pé, pastor? Não, vou pegar no pé dos homens também. Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Gente, o que é mais fácil, se sujeitar ou amar a mulher como Cristo amou a igreja? Não é porque eu sou homem.
Eu acho que a nossa missão é muito mais pegada, né? Se comparar a Cristo. Mas assim diz a palavra do Senhor: filhos, honrai as suas mães, filhos, obedecei as suas mães, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. E aí a gente vê filhos largando pais nos hospitais, não vão visitar, filhos xingando a mãe, mandando a mãe para tudo quanto é lugar. E a mãe falando: não, bonitinho. Não é bonitinho não. Se eu falasse qualquer coisa, né, que se porventura, na minha época era pimenta na boca. E eu estou aqui Vivinho da Silva. Mas hoje, ressignifica tudo. Você sabe como um professor é tratado no Japão? A única pessoa que se curva diante de um professor no Japão é o imperador. Olha, desculpa. A única pessoa que se curva diante de um professor é o imperador no Japão. Sabe por quê? Porque ele entende que o professor é o centro do conhecimento. No demais, todos os japoneses se curvam diante do imperador. E no Brasil a gente vê, né? Hoje os professores com medo. Talvez temos professores aqui que enfrentam essa realidade traumática. E a gente está caminhando nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo, o sistema, ele vai dizer isso para você: eu estou no mal. Mas nós somos o sal, por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A igreja precisa acordar, a gente precisa acordar. E um dia desse eu estava ouvindo uma estatística do IBGE, gente. Se a gente é quase 50% de cristãos no Brasil, 50%, meio a meio. Mas a gente está se distraindo. Diga comigo: eu não posso me distrair. E olha como a gente está se distraindo. Qualquer coisa nos distrai de estar no culto. Eu sou da época que crente que vinha ao domingo era chamado de domingueiro. Hoje os pastores ficam assim: graças a Deus que a igreja veio no domingo. Pastor, o senhor está pegando pesado? Não, eu estou te acordando. Estou chacoalhando você e dizendo: acorda. Porque olha só, gente, às vezes a gente não percebe. A gente vive num país onde a gente tem liberdade de culto. A gente pode andar com a Bíblia. A gente pode ir e vir, por enquanto, né? Mas a gente pode ir e vir. E a gente às vezes não aproveita isso. A gente não lança a rede como Jesus mandou, a gente lançar a rede para ganhar as multidões para Jesus. Ter crenças e valores estabelecidos na palavra de Deus. Este mundo tem as suas próprias crenças, que nada mais são do que uma maneira própria de pensar. Nós somos naturalmente influenciáveis, esse é o ser humano. E sem perceber podemos ser contaminados com as crenças e os valores deste mundo, que são contrários à palavra de Deus. Se permitirmos que isso aconteça, essa influência vai nos empurrar para baixo. Crenças e valores podem deformar a vida do homem, em vez de formá-lo. Não podemos nos deixar levar pelo mundo. A palavra de Deus é o nosso GPS. Você pode dizer amém?
Confessar a verdade sempre. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que está cheio o teu coração? E aqui eu quero lembrar mais uma vez, diversas vezes, quando eu falo desse coração, não estou dizendo dele que está bombeando aí o teu sangue. Quero lembrar a você que você é trino. Diga comigo, eu sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Só que você não vê o seu interior, mas na verdade é ele quem comanda, ou deveria estar comandando você. É o seu espírito. Por isso que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito de graça. O meu Espírito vai estar em você, que nasceu de novo, que vive a nova identidade em Cristo Jesus. As coisas velhas que você praticava, você não praticará mais, porque eu vou te dar condições em mim, para você andar em espírito, como diz Paulo em Gálatas capítulo 5. Mas para que o teu espírito esteja em alta e não a sua alma dominando, você precisa, e eu vou lembrar isso a você, que sempre eu falo aqui, você precisa se render, você precisa se submeter, você precisa se entregar, você precisa abrir mão da sua humanidade e dizer, não mais vivo eu, mas Ele vive em mim. Não mais a minha vontade, mas a vontade dEle em mim. Não mais os meus prazeres, mas o prazer dEle em mim. Confessar. Confessar o que, Marcos? Confessar a verdade sempre. O terceiro pilar aí diz que você terá um futuro bem construído se confessar a verdade. E quem é a verdade? Quem é a verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Oséias, olhando para o futuro, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma caminhada contínua, crescente. A nossa crença, ela precisa ser declarada, gente. A nossa vida, ela precisa ser como um espelho, onde as pessoas vejam em nós o reflexo de Cristo. Tiago diz que a língua é como um leme, que leva o navio, que é a sua e a minha vida, diante das correntezas da vida. O que estamos confessando? O Rio de Janeiro não tem jeito. A política brasileira não tem jeito. O meu bairro não tem jeito. Meu casamento não tem jeito. Meus filhos, só a graça. É isso que nós estamos confessando? Porque se a boca fala daquilo que o coração está cheio, e se aquilo que a gente fala são sementes, é por isso que a gente está vivendo num mundo onde não está tendo mudanças. Mas se nós começarmos a colocar a palavra de Deus em ação e a profetizar, haja luz, e houve luz, e a gente começar a profetizar, ossos secos recebam vida em nome de Jesus. Se a gente levantar todos os dias e estender as mãos sobre o nosso bairro e começarmos espírito de morte, espírito de destruição, espírito destruidor de famílias, eu te ordeno como instrumento do Deus vivo, em nome de Jesus, arreda-te.
vai mudar a tua rua, vai mudar o teu prédio, vai mudar a tua família, vai mudar a tua história, vai mudar a tua empresa, porque aonde chega o Filho de Deus, aonde você planta a planta dos teus pés, a Bíblia diz que esse território é um território santo, esse território é um território consagrado, esse território é um território aonde as trevas não têm poder. Mas talvez você esteja dizendo: Marcos, quem sou eu? Sabe quem é você? Você é filho do Deus Altíssimo. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Agora sabe o que acontece? A gente precisa sair da fase da infância. Sabe? Ah, irmão, ora por mim. Estou fraco. Ah, meu Deus do céu, ora por mim. Os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Ele falou: é só vocês abrirem a boca e falar comigo e ordenar no meu nome. Acabou essa oração, meu irmão. Tudo que profetizares em nome de Jesus vai acontecer. E nós precisamos exercitar a nossa fé, confessar a verdade, porque o caos está aí. Foi diferente na época de Jesus? Claro que não. O caos estava reinando, o reino das trevas, ele quer o caos, gente. De onde vem Satanás? De rodear a terra, de botar coisa para pegar fogo mesmo. Por quê? Porque ele odeia você. Sabe por quê? Quando ele olha a criação, ele vê Deus em você. Porque você talvez não saiba, mas a Bíblia diz que a unção de Deus está em você, a presença de Deus está em você, o Espírito de Deus está em você. Porque quando Ele te criou no útero da sua mãe, Ele soprou o ruach, o fôlego de vida. Por isso que você está vivo até hoje. O ruach de Deus está em você, o Espírito de vida está em você, a unção do Espírito Santo está em você. Se o Espírito sair de você, você morre aí agora. Isso não vai acontecer, tá? Fica tranquilo. Mas se sair o Espírito, acabou. E nós precisamos confessar a vida. Confessar. Ezequiel percebeu isso. Os profetas perceberam isso. Eram pessoas como nós, gente. A Bíblia diz que Elias era gente como a gente. Moisés era gente como a gente. Às vezes a gente fica assim: se eu fosse Pedro. Você é igual a Pedro. Mas pastor, por que ele fez tanto e eu não estou fazendo nem a metade? O Cristo é o mesmo, o Evangelho é o mesmo. Talvez o foco não é mais o mesmo. Sabe? Foco, objetivo. Não, estou aqui na igreja porque eu quero ganhar dinheiro. Estou aqui porque ouvi dizer que quando Jesus entra, o casamento volta ao normal. Meu casamento está em crise, eu quero resolver meu casamento. Foco errado. Objetividade errada. Mas Jesus pode fazer? Pode. E Ele vai fazer. Ele tem feito na vida de muita gente. Mas é foco errado, é maneira errada de pensar. O desejo está errado. Confissões. O que você está confessando? Eu já contei isso aqui, vou repetir. Eu morava na Rua Maravilha 863, apartamento 101. Não moro mais.
Mas quando eu fui morar lá, todo mundo sabe que aquela rua tem é conhecida como a Rua da Pedreira. E eu cheguei para Deus e falei: Deus, parece uma buracada só essa rua. Compramos um apartamento aqui, Senhor. Não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai consertar essa rua para a gente. Não aguento mais não. É buraco para tudo quanto é jeito. Marco, voltei lá, está tudo esburacado. Mas enquanto eu morei lá, todos os dias que a rua sofria um dano pelos caminhões, alguém ia lá para consertar a rua. Você tem conchavo lá com o prefeito aqui de Bangu? Não, nem conheço, nem sei quem é. Mas eu tenho o canal aberto com advogado, com o meu advogado. Meu advogado mora lá no céu, lembra? Mas ele também está na terra. Ele também está aqui perto de mim. Ele advoga as minhas e as suas causas. Ele é melhor para mim do que para você? Não. O que você precisa fazer é se arriscar. Você lembra quando você começou a andar de bicicleta? Né? Tudo. Aí você vai pedalando, o corpo vai, né? E daqui a pouco você está pedalando, cantando. Mas você teve que meter bronca. Caiu algumas vezes? Caiu, eu também caí. Ralou. Mas pega a bicicleta de novo e o segredo é fazer o quê? Qual é o segredo? Hã? Tem 2 segredos, né? Eu acho que tem 2. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí. Mas eu acho que é olhar para frente e não parar de pedalar, né? No início, tem que pedalar. Porque quase sempre quando a gente para de pedalar, puff, né? Dá aquela caída. Tome uma decisão agora. Gente, isso não é prepotência. Que eu vou ensinar você agora. Ou vou lembrar você. Mas eu lembro, quando eu aceitei Jesus, de fato e de verdade. Eu era filho de crente, tá? O dia que eu aceitei Jesus mesmo, eu falei para ele: eu tenho uma aliança com você. Só que diz que eu tenho um compromisso com a Ivone. Eu sou marido de uma mulher só. Não olho para a mulher dos outros. Porque eu tenho uma mulher que Deus me deu e eu assinei um contrato com ela. No céu e na terra. Quando eu assinei há 30 anos atrás a nossa papelada. Eu tomei uma decisão. E eu queria convidar você a tomar uma decisão hoje. E essa decisão é: não precisa mais você ter intermediários. O poder que está em Jesus está em você. Quando ele foi para os céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou liberar o meu poder sobre vocês. O poder dele está em você. Em mim, Marcos? Em você. Diga: em mim está o poder dos poderes. E eu quero convidar você a sair daqui decidido a não abrir mais mão de nada por Jesus. Lutas vêm? Vêm. As coisas às vezes parecem na nossa visão que está difícil. Parece.
parece. Só parece. Quero concluir e convidar você a ficar de pé. E dizer para você: deixe Deus direcionar e prossiga na sua caminhada firme. Deus te direcionando. Marcos, eu não sei o que fazer. Olha, 90% das vezes eu também não sei o que fazer. Sabe o que eu faço? Pergunto para Ele. Vou na palavra. Vou a Ele. Deus, como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso aqui? Está difícil. Não sei. Muitas coisas se colocam na nossa frente para parar, gente. Mas fique firme. Diga comigo: vou ficar firme. Isso aí. Então é possível você chegar na linha e receber a bandeirada do Senhor Jesus? Claro que sim. Claro que sim. É possível. É só cumprir os planos e os projetos de Deus na sua vida. É só se entregar completamente nas mãos dele e ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Convido você a falar comigo após a frase: eu quero ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quando você não souber o que fazer, pergunte a Ele. Ele vai dar o norte para a sua vida. E sabe por que Ele vai fazer isso? Porque Ele já sabe qual é o seu futuro. Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. 2 de Coríntios diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus, diga Deus, tem preparado para mim. Você viu como é fácil? Deus é o seu maior amigo. Jesus, Ele está com você todo o tempo. Sabe o que o mundo vai tentar fazer? Vai dizer para você: não, Jesus não está triste com você, está aborrecido com você. Não vá à igreja, não tome ceia, não ore, não leia a Bíblia. É isso que o inferno vai fazer todo dia e toda hora. Porque se você fizer o oposto, eu vou estar na igreja, eu vou tomar santa ceia, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou me envolver, eu vou buscar o batismo no Espírito Santo, eu vou orar em línguas, eu vou manter o meu espírito em alta. Ele sabe que você já é uma potência. Não será não, já é uma potência nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus quer que você entenda nesta manhã. Em amor, eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que você não apenas receba essa palavra, mas coloque ela em alta na sua vida. Ouça várias vezes.
Priorize o céu, priorize o reino, priorize. Jesus diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É Ele primeiro, Ele não é o segundo, Ele não é o terceiro, Ele tem que estar em primeiro na minha vida, na sua vida. E aí Ele diz: todas as demais coisas que às vezes a gente quer passar na frente dele, vos serão acrescentadas. Você pode botar a mão no seu coração. Jesus, precisamos de Ti, Senhor, carecemos de Ti. Para onde iremos nós? Diz a Tua palavra, só Tu tens o Espírito de vida. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse ambiente. Espírito Santo, abençoe essa casa. Espírito Santo, abençoe essas pessoas. Espírito Santo, encha cada um de nós com a Tua plenitude. Jesus, que nesta manhã o Senhor possa encher-nos dessa revelação e que possamos seguir olhando para Jesus nessa caminhada rumo ao nosso futuro, líquido e certo, perfeito, já conquistado por Ti na cruz do Calvário. Nós oramos assim. Despede-nos em paz, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê, Senhor, uma semana cheia da Tua presença, cheia da Tua unção. Abençoe os nossos convidados, Senhor. Abençoe, ó Deus, essa igreja. Abençoe os projetos que estão, Senhor, no Teu coração para essa igreja. Toma, Senhor, todos esses ministérios aqui em Tuas mãos. Toma, Senhor, todas essas pessoas que estão conosco, que estão online conosco, que estarão ouvindo essa mensagem. Em Tuas mãos. Que nenhum deles se percam, Pai, mas que todos, Senhor, eu possa chegar diante de Ti e declarar: Senhor, nenhum deles se perdeu. Aqui estão, Senhor, as ovelhas que o Senhor tem colocado em minhas mãos para pastorear. Eu oro assim, Espírito Santo, no nome de Jesus.